Oi, Jaime. Jussara tá com dificuldade para entrar, não tá conseguindo entrar. Tô esperando ela um pouquinho para ver se ela entra. São as coisas da tecnologia. Ela tá com um pouco de dificuldade lá para entrar. Jussara, clica no logotipo da associação, aquela bolinha que deve estar iluminada, né? Clica ali em cima para ver se aparece para você, pedindo para você entrar. Boa tarde, quem está chegando. Está um pouquinho atrasada que a Jussara está tentando entrar. Se ela não conseguir entrar, eu vou desenvolvendo aqui um pouquinho, vou ver o que eu consigo fazer, tá? Você clicou lá, Jussara? Na bolinha iluminada. Mas não apareceu aqui para mim ainda a sua solicitação. Então hoje, gente, o nosso bate-papo, né, que seria entre eu e Jussara, aqui apareceu agora, Jussara. Agora eu acho que ela consegue entrar. Aparecer. Ah, apareceu. Conseguiu. Boa tarde, Menina, Lauro. demorou, hein? Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Oliana, boa Boa tarde. tarde, A todo todos que mundo, passaram aqui gente. pelo Jaime, que eu Agora eu já vi. consegui. O Sara estava com um pouquinho de dificuldade para entrar, mas graças a Deus deu tudo certo. Então Deu. vamos lá, né? Jussara, meu nome é Delisete, para quem não sabe, né? Jussara, vou apresentar a Jussara, é nossa companheira lá da Associação Espírita Jerônimo Ribeiro. Nós somos espíritas, trabalhadoras aí desse ideal aí cristão. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho, bater um papo. Deixa eu mexer aqui um pouquinho para ver se melhora a minha imagem. Espera só um pouquinho, gente. Tá ficando... Bater um papo sobre Deus, o nosso tema de hoje, tá? É um tema, assim, abstrato, né? Bem abstrato, por sinal, porque é algo que a gente não vê, não palpa, né? Quando a gente vai falar de algo abstrato, assim, fica um pouco difícil, né? Até para a gente falar, né? Mas o Espiritismo, a doutrina espírita, traz assim, uma base muito boa para a gente. E nós vamos procurar trazer um pouquinho, porque é muita coisa, né? Tem muitos livros que trazem informações, e a gente vai procurar esclarecer um pouquinho desse assunto aí, tá? Não vai ser nada profundo, nada, muita coisa, porque também o tempo não dá. É bom a gente pegar um livro e ler, né? Na verdade, a verdade é essa. Na Então, verdade, é. né? O Para a gente assunto é aprender mais. muito vasto. Muito vasto. Deus é um dos princípios da nossa doutrina espírita, né? É o primeiro, aliás. A existência de Deus é o princípio básico da nossa doutrina espírita, né? E desde os tempos assim mais remotos que a gente tem conhecimento de estudo e tudo, a gente vê que o homem, ele traz dentro de si um sentimento dessa existência de algo superior. Até então, lá atrás, ele não sabia quem era esse Deus, não conhecia, né? Não tinha ideia. Mas ele já trazia esse sentimento inato ali dentro dele ali, que existia algo além disso tudo aqui nessa matéria aqui. Só que ele não sabia explicar. E com o passar do tempo, com a evolução do homem, né, o progresso intelectual, moral, espiritual, ele foi aprendendo um pouquinho mais sobre Deus. Aí nós sabemos que lá atrás também eles acreditavam em vários deuses, né? Eles eram politeístas, tinha Deus do Sol, Deus da Lua, Deus do Trovão, Deus da Floresta, vários deuses. E depois eles viram que isso aí não tinha muito fundamento, né?
foram evoluindo, foram aprendendo e viram que não tinha fundamento nenhum, aliás, né? E passaram a crer no Deus único, que é o que nós cremos hoje. Então, esse sentimento da existência de Deus, ela é antiga, desde as primeiras civilizações. Então, quando a gente fala assim, se a gente pergunta, Deus existe? Oi, Gina, boa tarde. Gina também é a nossa companheira lá da associação. Se a gente pergunta, Deus existe? A gente vai encontrar pessoas ainda hoje, mesmo diante de todo o progresso, né, todo o desenvolvimento intelectual, muitas pessoas ainda materialistas, que não acreditam em Deus, acreditam só nessa vida aqui material, acham que tudo é fruto da natureza, né? Não acreditam em Deus. Karina, boa tarde. Mas a maioria das religiões creem em Deus, né? Acreditam em um Deus único. Então, Deus existe? Sim, Deus existe, né? Nós sabemos, e o Espiritismo vem trazer isso para a gente muito claro, né? Da existência de Deus. E ele está, assim, se manifestando de várias formas na nossa vida. A começar pela sua criação, né? A Jussara está com uma internet meia falhando ali. A começar pela sua criação, né? Se a gente observar a criação de Deus, começando pelos seres vivos, nós, as plantas, os animais. Jussara caiu. Então, se a gente começar por aí, a gente já vai começar a observar a existência de Deus. Como é grandioso esse Deus, como é supremo, né, esse Deus. Se a gente só ficar né, nos seres vivos, nos animais, a variedade de animais que existe, de várias espécies, de vários tipos, né, com características completamente diferentes, cada espécie. Nós, seres humanos, também, ninguém é igual a ninguém, né? A não ser os gêmeos, que é um pouco parecido, mais parecido, vamos colocar assim, né? Mas nós somos muito diferentes uns dos outros. Mesmo os gêmeos têm personalidades diferentes, né? As plantas, olha a variedade de plantas que nós temos na vegetação, a gente colocar aqui só brasileira. Então, na criação da natureza, dos rios, dos mares, as montanhas, do universo, né? Esse universo é infinito que nós não ainda conhecemos. Nós conhecemos apenas uma pequena parte, a pequenina parte que nós conhecemos, que os estudiosos até hoje conseguiram estudar. Então, só com essa criação de Deus, o universo, onde tudo funciona, né? Muito harmoniosamente, sem nada colidir, o sol todo dia desperta, a lua, né, para iluminar a noite, as estrelas, os planetas, né, os astros, todos, né, no universo trabalhando harmoniosamente. Então, se a gente parar para pensar só nisso daí também, a gente vai ver que existe uma força muito superior a tudo que está aqui na Terra. E, além da sua criação, aí depois vem Jesus trazer os seus ensinos, né? O ensino de Jesus veio através de Deus, é o ensino de Deus, né? Então, todo o evangelho de Jesus, todos os seus ensinamentos, é prova viva de Deus. É prova viva de Deus. Então, a criação, Jesus que veio como um emissário de Deus, né, para trazer o seu ensino, o seu evangelho. Então, tudo isso nos leva a crer na existência de Deus. Na nossa vida aqui diária, a gente tem a presença diariamente da presença de Deus, a confirmação diária da existência de Deus, né? É só a gente parar para observar um pouquinho. Esse ar que nós respiramos, nós ainda não conseguimos assim entender nem conceber, né? Porque ele não acaba, ele está aí direto, a gente não gasta dinheiro com ele, né? Não precisa pagar para respirar. Então, olha só a grandiosidade de Deus. Então, Deus,
ele existe com certeza absoluta, né? Então, essa crença em Deus, será que ela resulta da educação recebida ou das ideias adquiridas, né? Será que uma pessoa que nasceu num lar onde ele pôde ter uma educação, né, estudar, fazer uma faculdade, será que isso vai proporcionar a ele a uma crença em Deus maior do que aquele? Ai, Acho que eu voltei. Ah, tá. Conseguiu, né? Então, Nossa, deixa eu só terminar esse ponto pode, aqui para a gente pode voltar lá. terminar. A gente vai falando Então, juntas. aham. Então, será que essa educação recebida e essas ideias adquiridas vai fazer com que ele tenha uma crença maior em Deus ou menor do que aquele que não estudou, aquele que não teve oportunidade de receber esse ensinamento? Aí, no livro do Espírito, responde que não. Por quê? Porque nós, mesmo aqueles mais selvagens lá atrás, quando a gente ainda estava lá no início, né, da formação do planeta, nós já trazíamos esse sentimento da existência de Deus. O homem selvagem já tinha esse sentimento da existência de Deus. Então, não é intelectualidade, não é porque um estudou mais ou estudou menos que tem esse sentimento da existência de Deus. Não, né? Todos nós nascemos com esse sentimento. Cabe a nós desenvolver, né? Procurar estudar, procurar observar, procurar desenvolver esse sentimento dentro da gente. Mesmo aqueles que se dizem materialista, muitas vezes na hora do aperto, ai meu Deus, É né, verdade. Jussara? Na hora do aperto, fala assim: meu Deus, e agora? Mas não é ateu? Como que está chamando É. Deus se não acredita? Não é? Aí a Então, na pessoa. verdade, ele diz que não aceita, né? Que não acredita, mas na verdade ele É, acredita, né? Ele sabe, né? exatamente. Ou não quer reconhecer que sabe, entendeu? É, Porque, pelo que eu tenho notado, é meio moda agora dizer que é ateu. Não sei se você já percebeu isso. Parece que está ficando meio modinho esse negócio. Mesma coisa dizer que a Terra é plana, né? Então é. é um modismo. Mas mesmo assim, ele chama por Deus na hora que ele está em situação difícil. Em apuros, né? É porque É, muitas vezes também o que que acontece? O orgulho do homem, né, por ele não admite um ser superior a ele, né? Boa é, tarde, Tiago. Ele não admite um ser superior a ele, né? Tem é muito disso também. verdade. O orgulho do homem, ele não admite. Então É ele toma maior como do ele que tudo. ele acha que ele é dono de si. Lógico que ele é dono de si, dono de tudo, da situação, né? Mas ele acha que não existe nada superior a ele, por ele ser tão orgulhoso, né? É Aí, verdade. Jussara, continuando, será que Deus é real? E como podemos saber da certeza que ele é real? O que É você verdade. acha? Deus é real, sim. Basta nós olharmos ao redor e ver tudo aquilo que o homem não fez é obra de Deus. Então, nós temos os mares, os rios, as florestas, temos o firmamento, né, as estrelas, os planetas. Então, já está mais do que comprovada a existência dele. Então, tudo que o homem não fez é obra de Deus. Aqui tem uma frase que eu peguei até no. Não sei se, acho que foi na Gênese. E tá assim, eu vou ler. Algumas coisas eu vou ler que a minha cabeça não grava tudo, não. Eu também, Deus, Deus não se mostra. Achei muito interessante essa frase. Mas se revela pelas suas obras. pelas suas obras, exatamente. E qual é a Entendeu? obra dele? Né? Tudo que ele fez. E nós somos a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Eu estava conversando aqui antes de você entrar, que se a gente observar só os seres vivos, nós humanos, os animais e Os as plantas, né? animais, Se a gente vê os animais, olha só a variedade de espécies que tem, né? De características exatamente. diferentes, de plantas. Então, olha como Deus, né? Quem seria capaz de
criar, né? É verdade. E outra Tantas... coisa, só em olharmos para nós mesmos, só em sabermos que em cada mão tem uma digital diferente, É, olha a perfeição. A minha digital do polegar não é igual à do indicador. é. A sua, a nossa fisionomia, tudo isso é obra de Deus, é Uhum. criação dele. Até os gêmeos, né? Que são Sim, parecidos, né? Muitas vezes idênticos, considerados pela medicina, mas têm personalidade diferente, né? Tem tem. emoções diferentes, cada um tem a sua individualidade. Então, a É, criação de Deus, ela é infinita, nós não conseguimos ainda conceber essa criação. é Esse verdade. universo, né? Nossa, mãe, é uma coisa que a gente não... A gente E não lá... consegue, assim, nós seres humanos, eu, por exemplo, vejo toda a criação de Deus ao meu redor, mas é difícil a gente mensurar realmente a grandeza dele, porque ele é tão piedoso, tão onipotente, onipresente, que a gente não consegue, né, presumir esse tamanho. A gente sabe que ele é amor puro, mas a gente ainda não tem capacidade para ver o amor dele e esse na entendimento de sua Deus, grandeza, né? na sua grandeza, Na sua esse grandeza. entendimento, esse entendimento de Deus, ele vai assim, dilatando, vai aumentando, apurando, à medida que o homem vai evoluindo e vai aprendendo, É. né? Se a gente pegar o Aham. homem, né, lá no mundo primitivo, a gente vai ver que o homem tinha quase noção nenhuma de... Se você quiser, deixa eu só parar um pouquinho aqui. Tiago, se você quiser escrever qual é a passagem aí de João, você pode escrever aqui para a gente ler. Então, o homem, à medida que ele vai progredindo, evoluindo, ele vai tendo mais noção, né? Conhecendo mais esse Deus. Mas nós estamos ainda muito distante, né? Nós temos a É, bênção da doutrina espírita que trouxe, junto com Kardec, os espíritos, e vem trazendo até hoje, informações sobre o mundo espiritual, né? E no livro dos espíritos, a primeira pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, que é Deus? é. Ele não pergunta quem é Deus, porque Ele pergunta que Deus não é uma individualidade, não é uma pessoa, né? Então ele pergunta que é Deus? E os espíritos respondem para ele: Deus é inteligência suprema, causa primária, primeira, né? De todas as coisas. Então é inteligência suprema, inteligência maior, suprema, né? Causa primária, primeira de todas as coisas. Então, verdade. se houver alguém que criou algo maior ou com mais perfeição do que Deus, então Deus deixa de ser Deus. Aí não seria mais Deus, porque ele foi a causa primária, É. né? Isso é informação que os espíritos trouxeram para a gente e que a gente aceita dentro do espiritismo. Vamos falar aqui o que Tiago escreveu. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Todas Ele as coisas foram por intermédio é dele. o Isso. Criador Supremo. Ele nada do que foi feito se fez. Isso aí. Tudo foi criado por ele. Se Tudo. tiver outro criador, ele deixa de ser Deus. Um beijo para É. a professora Jussara. Ah, É alguém. ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno, muito amigo de Eliezer. É. Aham. Aí. Oi, Penha, tudo bom? Boa tarde. Então, se existir um Deus superior a ele, esse Deus que nós concebemos deixa de ser Deus, não é mais É Deus, verdade. né? É. Então, ele deixa bem claro nessa questão aí. Depois ele traz para a gente os atributos de Deus. Ele vem falar sobre os atributos, porque ele fala que a gente ainda tem Dificuldade para compreender muita tudo. para É. compreender Deus.
Então, eles trazem, o Espírito traz alguns atributos para ver se a gente consegue entender melhor Entender. Deus, É, né? Utilizando palavras que a gente conhece, porque também não existe muitas vezes nem palavras para a gente explicar Deus. Então, a espiritualidade conseguiu trazer algumas palavras, né, do nosso dicionário para poder explicar Deus. E está lá na Gênesis, eu peguei esse da Gênesis, que ela vem explicando cada uma, né? Que ele fala que Deus é a suprema e soberana inteligência. Suprema e soberana inteligência. Se tiver algo mais inteligente, não é Deus. não é Aí Deus. Deus deixa de ser Deus, né? Onisciente é porque ele sabe tudo, né? Ele sabe de tudo. Ele nos conhece, conhece tudo, ele não precisa perguntar nada a ninguém o que você precisa ou não precisa. Aí sobre Ele isso, já sabe. aí sobre isso eu até vi estava pesquisando na internet Ah, e tinha uma pergunta assim, por que Deus faz perguntas se ele é onisciente, né? Por que ele é, pergunta, né? é, Se ele sabe tudo. é. Aí tem umas passagens de Jesus que fala assim, Jesus, quando ele estava aqui na Terra, Cortou, cortou? Oi, cortou. não está me ouvindo? Muito baixinho, muito baixinho. Ué, não mexi em nada. Tava melhor. Ué, o que que houve? Eu acho que essa. E agora? Oi, tá tudo bem? Melhorou? Não. Não? Não mexi em nada. É a Muito internet. pouco. Vai falando Então, que eu vou focar bem na sua fala. vocês estão ouvindo aí, o pessoal que está assistindo? Tá ouvindo? Penha, Gu, tá ouvindo? Tiago, você não tá me ouvindo, Justara? Muito baixo. Não Mas eu mexi vou em nada. fazendo leitura labial aqui. Se você quiser ir falando, então, Aí. Oi, voltou? Fala. Ah, então tá ouvindo. Ah, sim. Quando Jesus esteve na Terra, quando ele conversava com os discípulos, ele falava, mas ele perguntava também. Aí eu anotei algumas perguntas que ele fazia para os discípulos e para aqueles que estavam ao seu redor. Aí ele falava assim: o que está escrito na lei? Não era que ele não sabia da resposta. Ele queria colocar aquele povo da época para pensar, para raciocinar, como o Espiritismo faz com a gente. Né? Verdade. Não é? E Ele é. como, aqui, e como o professor faz em sala de aula também. Ele fala para o menino, o que que você entendeu? Para É, ele ver se aprendeu o que foi ensinado. É a isso. mesma coisa Deus. Jesus perguntava, ó, você quer ser curado, né? Usando outras palavras. Aí naquela passagem com a mulher hemorroísta, ele pergunta, quem me tocou? É, Então, ele não pergunta, quando aquela mulher tocou ele já sabia quem tinha tocado. Ele não pergunta para saber quem é, ele pergunta para poder colocar a gente, é como se fosse um aprendizado para a gente raciocinar, para a gente pensar, colocar em prova aquilo que ele vinha pregando ali. Então, verdade. então Deus, ele conhece todos os nossos sentimentos, ele sabe de tudo. Por isso que ele é onisciente, ele sabe de tudo, né? Deus também é eterno. Por que que ele é eterno, Jussara? Comenta um pouquinho pra gente essa Eterno, parte. porque ele não morre, ele é infinito, ele é uma chama de luz infinita, ele não morre, ele não tem fim. Isso. Ele não tem fim, né? Enquanto É, nós tivemos início e vamos ter fim aqui nessa vida, né? Então nós somos imortais, diferente de ele que é eterno, que não é, tem começo e nem fim, né? é, Então, por ele isso é eterno. ele é E eterno, nós diferente. imortais. A gente fala assim porque tem pessoas que tem hora que usam essa palavra de uma forma equivocada, né? A palavra eterno
quer dizer isso, tá? Que ele não tem fim. É Ele não infinito. tem infinito, tá? Ele é imutável, quer dizer que ele não muda, não é igual a gente que de manhã tá feliz, à tarde tá triste. Hoje tá bem, amanhã não tá bem. Hoje tá bem-humorado, amanhã tá mal-humorado. Não. Deus Verdade. as leis dele são imutáveis, não muda, Não muda. né? As É. leis do homem, se a gente observar aqui na Terra, está sempre mudando. Lei de trânsito muda, lei trabalhista muda, né? Está O sempre mudando. comportamento do ser humano muda, O comportamento do ser humano muda. o Então, humor, né? Mas Deus não muda. Deus não muda. Ele é imaterial, É, é uma matéria que nós ainda não conhecemos, vamos colocar assim, uma matéria que nós não conhecemos, não temos ainda noção de que ele é constituído, né? é. Ele é imaterial, mas a gente sabe que ele está ali. Foi o exemplo que você deu no começo, quando você falou do ar. A Uhum. gente respira o ar, mas a gente não vê. Não vê Você isso. sente o ar, mas, né? Você sente o vento, mas você não vê o vento. O É, vento você não vê. Você vê o movimento que ele faz nas árvores, né? Mas ele você não vê. E isso aí. ele é assim, ele é imutável e imaterial. E nós vamos mesmo para frente que ele é onipresente, né? Eu não sei se É, nós falamos isso. Não, né? Então, ele é onipresente, que é estar em todos os lugares, sim, atendendo a todos em todos os lugares. Lógico que ele tem os seus, né, como Jesus, os seus discípulos que estão trabalhando por ele, né? Em cada lugar, como Jesus também tem os seus trabalhadores aqui na terra, né? Ele tem os seus que estão trabalhando com ele. Então, mas Deus está em todo lugar, ele é onipresente, é onipotente, né? Que é o poder. ele é onisciente, onipotente e onipresente. Isso, Resumindo, ele está em tudo, ele é tudo. ele é tudo. Trocando as palavras. Ele é tudo, está em tudo e vê tudo. Isso. Pronto. É soberanamente justo e E bom. bom. Então, a justiça de Deus, que é uma coisa assim, importante para a gente falar um pouquinho sobre a justiça de Deus, não vou entrar só um pouquinho nessa parte, porque senão a gente, né, se alonga muito. A justiça de Deus é interessante da gente estudar, porque se a gente observar aqui no planeta que nós vivemos, a gente vai ver uma diferença muito grande entre as pessoas em situações diferentes, vivendo de formas muito diferentes, alguns com muitos problemas, outros com poucos, uns em algumas situações bem complicadas, outros em situações super amenas, né? Então a É, gente vai ver uma variedade muito grande de situações. E aí quando a gente pergunta nesse Deus que está em toda parte, em todo lugar, que é justo, que é bom, que é justiça, que é bondade. Que justiça é essa? Né? Que é. favorece a tantos e desfavorece a tantos outros. Uhum, Então, a gente verdade. fica a indagar sobre essa justiça. Então, o Espiritismo vem trazer para a gente explicar sobre essa justiça. E para a gente explicar sobre a justiça de Deus, a gente precisa falar um pouquinho sobre reencarnação, que é um assunto que é um dos princípios da doutrina espírita também, né? Que é a reencarnação, que vem explicar por que, que muitas vezes a gente está passando uma dificuldade hoje, uma dificuldade financeira, ou um problema de saúde, ou um problema dentro da nossa família, né, de relacionamento com o marido, com o filho, e muitas vezes a gente não entende por quê, mas deixar claro também que nem tudo que acontece é fruto de uma existência passada ou passadas, né? Que pode ser também fruto dessa própria existência, mas a justiça de Deus, ela deixa bem claro isso, que muitas vezes não sempre, somos nós que somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Verdade.
Porque Deus só quer o bem para nós. É aquele negócio. Ah, fulano era tão bom e morreu. Ciclano é tão mal e está aí a justiça, a justiça de Deus, É. né? Ele Então, é tão bom, mas o que ele fez antes? A gente não sabe, não conhece a história dele, a gente só conhece esse momento de agora. só O conhece o momento. anterior a gente não conhece. Aí a gente fala, ah, coitado fulano, tão bonzinho, morreu. E tanta gente ruim tá viva aí. Então, é um julgamento que nós fazemos que não cabe, né, nesse contexto. Por quê? Nós julgamos porque não temos conhecimento, né, não aceitamos, às vezes, tão bem o conceito de reencarnação, que é um princípio extremamente uma bússola para a gente poder melhorar a nossa existência atual. Né? Que com os nossos bons hábitos, os nossos bons pensamentos, boas ações, né? Nós vamos nos melhorando cada vez mais, para que no futuro a gente não passe por uma situação assim. E se passar, ter certeza que é de nossa responsabilidade. A justiça de Deus, ela é infalível. Então, quando a gente agride, viola uma lei de Deus, aí nós vamos ter que responder por essa violação, né? É aí que entra a justiça dele, que muitas vezes a gente acha que está sofrendo impunemente, mas não é. Não, não é. Nem, Então, eu não mereço. Não. É. E em determinado momento, você fez alguma coisa para merecer. Em determinado momento, ou agora nessa existência, ou em existências anteriores. Nós cometemos alguma coisa, porque Deus, ele quer o nosso bem, ele quer o bem de todos, né? Ele é a bondade suprema, então não tem como ele querer o mal. O mal foi criado por nós. Nós já estamos tudo aqui, as leis, né? Os relacionamentos. Nós é que criamos essa confusão aqui toda. Não foi ele. Ele deu tudo prontinho para nós. Nós é que. Ele deu. Nós é que nos desviamos do caminho que ele deixou. Então, nós vamos encerrar falando um pouquinho sobre a providência de Deus. E, Sara, você quer falar um pouquinho? Você quer que eu fale primeiro? Não, vai aí que eu vou te acompanhando. É a minha primeira, eu estou meio inexperiente no negócio, mas vai ter a próxima. A providência de Deus, se a gente observar, ela é diária nas nossas vidas, né? Diariamente Deus está junto aos seus trabalhadores espirituais, nos ajudando, né? Sempre. Nos auxiliando, nos dando força, coragem. Quantas coisas acontecem na nossa vida que muitas vezes que a gente tem o livramento, né? É a providência divina. Coisas que iriam acontecer conosco, às vezes, por exemplo, ao atravessar a rua. Você vai atravessar a rua. Ah, mas você lembrou de alguma coisa. Na hora que você voltou para a calçada ou para onde estava, aquilo ali foi um livramento que você teve. A gente tem... Poderia acontecer coisa pior. Com certeza, isso aí. Então, a providência divina, ela é diária na nossa vida. Basta nós, né, atentarmos um pouquinho, nos ligarmos à espiritualidade, ao nosso anjo guardião, né? O Penha comentou alguma coisa aí. Você consegue ler, Sara? Consigo. No mundo tem muitas injustiças, mas ninguém injustiçado. Isso aí. Porque nós somos autores, né? Autores das nossas fraquezas, das nossas doenças, temos que pagar por elas. E a humanidade vê isso como injustiça. Mas não é injustiça. Nós fizemos aquilo, não temos a lembrança. Porque já pensou se a gente lembrasse de tudo que nós fizemos de errado? A gente não ia sair de dentro do quarto. Todo mundo trancado. Todo mundo trancado, ninguém ia sair dentro do quarto. Só em lembrar. Já pensou se você, em outra vida,
castigou uma pessoa que você gosta muito? Um tio, um pai, um irmão, uma mãe. Você olhar para ele todo dia e lembrar disso? Você não ia fazer mais nada na vida. É verdade. Você não ia nem progredir, você não ia evoluir o seu espírito e você ficaria, eu acho que realmente presa, sem sair de tanta vergonha, com a consciência que nós temos hoje, a consciência que nós temos de julgamento hoje. Por exemplo, se fosse comigo, eu não saía nem do quarto, ficava trancada. É verdade. E muitos espíritos, né, muitos de nós pedimos para vir nessa dificuldade. A Penha falou, nem levantar da cama. É verdade, Penha. Melhorou. Nem levanta da cama. É verdade. Então, nós pedimos muitas vezes também para vir nessa dificuldade, né? Para poder reparar aquele erro, aquele contrassenso que teve lá atrás. Então, não há nada de injustiça de Deus, é só justiça. Deus é justiça soberana, justiça e bondade. Então, nós devemos todos os dias agradecer a Deus por estarmos vivos neste planeta, aprendendo, com essa doutrina que vem nos esclarecer, né, tantas coisas. Que nos faz pensar, né, Delisete? Que nos faz pensar, refletir. Faz pensar por quê, da onde, como. Né? E a gente vai pensando nas nossas interrogações e nós vamos descobrindo as nossas falhas, né? Nós vamos nos analisando, descobrindo nossas falhas e melhorando cada vez mais. E nos melhorando. Entendeu? É uma doutrina que mostra as nossas fraquezas para que possamos torná-las fortes. Nos transformar numa pessoa melhor. Uma pessoa melhor, exatamente. É a famosa reforma íntima, né? Você com as suas questões, respondendo as suas dúvidas, os seus comos e porquês, você vai se transformando e vai fazendo uma reforma íntima. Você vai mudando. Isso para mesmo. Melhor, né? Claro. Então, e agradecer, né, essa doutrina que vem nos esclarecer, que vem nos consolar, né, que vem nos mostrar o melhor caminho a seguir, mesmo com nossas dificuldades, nós estamos tentando, né? Isso que vale a pena. É verdade. Sara, você quer finalizar alguma coisa? Que já está chegando a nossa hora, já está até passando. Tá chegando. Reforçar que Deus é infinitamente justo e bom. Nada acontece que não tenha sido previamente determinado. E Deus é nosso Criador, né? O maior Criador que existe. E Ele nos abençoa todos os dias de nossas vidas. Eu só vou ler uma partezinha aqui da Gênesis que eu achei bem interessante, que resume assim bem o que nós falamos sobre Deus hoje. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Donde se segue que devemos confiar nele, isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Então, vamos esperar, né? A gente tem que evoluir, crescer, aprender, né? Para a gente poder compreender melhor Deus. Por enquanto, é só isso que nós sabemos um pouquinho dele. Seres ainda muito imperfeitos que nós somos, mas tentando, né, galgar novos andares aí nessa evolução aí. Verdade. Eu vou agradecer a todos a participação, né, quem esteve aqui presente conosco e aqueles que puderem assistir também depois.
Agradeço a Jussara a participação aqui Ah, que conosco. nada. Eu vim aqui te ajudar. Eu vim colaborar com você. A gente agradece a sua participação em nome da casa, da Associação Espírita Jerônimo Ribeiro. E a gente vai procurar estar aqui aos sábados. Vamos ver se a gente vai É. conseguir. Né? A gente Próximo sábado estarei aqui de novo. Vou Então, acompanhar repetidamente. Penha é uma convidada nossa. Ah, que maravilha! Vamos convidar a Penha. Ótimo, E nossa mãe, ótimo. agradecemos a todos a espiritualidade presente, a Jesus, nosso mestre, a essa doutrina, né? Estamos aqui, a Jaime também será nosso futuro colaborador aqui, companheiro aqui nessa conversa aqui. E vamos encerrando por aqui, tá? Fiquem todos com Deus, uma boa noite, que Jesus proteja a todos, guarde seus familiares, nos dando força, coragem, bom ânimo para continuar nessa jornada. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, Jussara. Ai, boa noite, Delisete, e a todos. Foi um prazer, foi ótima a experiência. É ótimo, né? É É, ótimo. muito Valeu, bom. Jussara. Um beijo. Tá, outro. Tchau. Tchau.